Olá, tudo bem com vocês? Então, continuando aquele nosso projeto de dar algumas dicas para você que vai prestar o concurso aqui em Mato Grosso do Sul na área para professor, né? Concurso da Secretaria de Educação e para você que vai prestar na área de História, né? Então, eu estou aqui preparando algumas aulinhas para dar algumas dicas, ajudá-los aí a relembrar alguns temas, tá? Como eu disse para vocês anteriormente, eu não uma coisa nova para mim trabalhar assim com concurso. Eu não sei exatamente qual é a tendência desse concurso, que tipo de conteúdo eles vão dar mais preferência, né? Então a gente está falando de tudo, vamos procurar falar de tudo um pouco, focando nos aspectos principais. Então hoje eu vou falar da Antiguidade Oriental, tá? Falando da Antiguidade Oriental. Antiguidade Oriental é o período posterior à pré-história, que eu falei na aula anterior, né? E a Antiguidade Oriental estudam as primeiras civilizações, quando surge o Estado, aquela coisa toda. Então as primeiras civilizações como Mesopotâmia, Egito, Fenícia, hebreus e persas, né? Não sei se eu vou falar dos persas não, mas a gente vai falando assim de alguns aspectos principais, tá, pessoal? Procurando ser o mais objetivo possível. Então a gente vai começar por onde? Vamos começar pela Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre águas ou terra entre rios, né? Meso, meio, e potâmia, água, né? Vem do grego potâmio. Aí tem um termo potável, né? Aí tem aquela piadinha antiga, né? Você lembra aquelas piadinhas cretinas? Ó, eu já vou alertando vocês que eu sou tiozão, tá? De vez em quando vem umas piadas de tiozão. A gente não consegue evitar, tá, pessoal? É porque a gente vê aquele caminhão, né? Fala, nossa, esse Otávio deve ser uma pessoa de muito poder, muito prestígio, né? Porque toda hora passa um caminhão com água potável, né? Então, é piada de tiozão, gente. Mas ri. Como eu não tô vendo vocês também, se vocês não rir, foda-se, né? Olha só. Mesopotâmia, então, significa terra entre águas. Isso é para memorizar, né? Ela fica numa região que os historiadores chamaram de Crescente Fértil, e esse mapa está um pouco errado. Mas como eu só tinha esse mapa mesmo, vai esse mapa mesmo. Por que ele está um pouco errado, né, gente? Porque, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui. Caneta não, pegar um laser. Aí, ó, vocês estão vendo o laser? Então, né? Então, ó, porque tá faltando o Egito, né? Então ela vem aqui assim, ó. Tá formando uma meia lua, né? A região do Crescente Fértil, porque são regiões que estão próxima aos rios, né? Próxima aos grandes rios, que no caso do Egito é o Rio Nilo, no caso aqui, né, na Palestina, onde é hoje Israel, é o Rio Jordão, né? E no caso da Mesopotâmia, o Rio Tigre e Eufrates, tá aqui, ó, Rio Tigre e Eufrates. Aí eu até reforcei aqui, né? São os dois rios e entre esses dois rios tem um vale fértil, onde então sim, vários povos se instalaram ali, e ali surgiu uma civilização no qual os historiadores genericamente chamam de civilização mesopotâmica, porque ficava ali. Porque na verdade foram vários tribos que se instalaram ali, tá, pessoal? Então Mesopotâmia. Normalmente quando se fala da Mesopotâmia, o que a gente vai focar? Vamos focar na origem do Estado. A origem do Estado é que dá origem à civilização, tá, gente? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, toda vez que falo da Mesopotâmia, geralmente eu peguei um exercício, eu vou colocar aqui para vocês, uns exercícios que eu vi, acho que é do ano passado, inclusive, mas sempre foca nesse sentido. Na Mesopotâmia, tanto na Mesopotâmia como no Egito do mesmo jeito, eu já vou adiantando aqui o Egito. O Estado, ele surge dessa necessidade aí, tá? Primeiro, assim, lá na Mesopotâmia eles falam, surgiu pela necessidade de coordenar trabalhos coletivos em grandes obras hidráulicas. Coordenar um grande contingente de pessoas, né, para realizar obras hidráulicas. O que é obras hidráulicas? Obras para criar assim, meios para aproveitar melhor o potencial dos rios, porque o Rio Tigre e o Rio Eufrates, ao contrário do Rio Nilo, ele não tinha um processo um ciclo de cheia muito estável. Às vezes a cheia dele vinha com muita força e destruía tudo, às vezes a cheia vinha
insuficiente. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a construir obras hidráulicas, diques para evitar de transbordamento, criaram reservatório, essas coisas, tá? E ao mesmo tempo também a questão, né, de distribuir o excedente agrícola, tá, pessoal? Inclusive lá na Mesopotâmia, né, o excedente, a produção agrícola ela é armazenada nos zigurates. O que eram os zigurates? Eram as grandes, os grandes templos religiosos, né? Que também às vezes eram templos utilizados inclusive como sede do rei e tal. Mas os zigurates, depois eu vou falar deles mais tarde, mas era ali que se armazenava, as produções agrícolas. E depois o Estado distribuía, tá? Então é isso. Então a origem do Estado tem a ver com isso. E como eu falei para vocês, a origem do Estado significou a origem da civilização, tá, pessoal? A civilização, eu tenho 2 livros aqui, eu estava olhando os 2 livros para dar uma definição de civilização, mas é uma definição muito longa. Então, assim, para facilitar, e eu sempre falo isso com meus alunos também, eu vou dizer o seguinte, eu vou só citar aqui 3 elementos constitutivos de uma civilização. Sem esses 3 elementos, não existe a civilização. E a civilização, uma sociedade vai se civilizando a partir da organização deste primeiro elemento. Qual é o primeiro elemento? O Estado. O que é o Estado? O Estado é o poder político. Tá? Gente, a política é um ato civilizatório. É que a gente vê aqui no Brasil essas politicagens, essas sacanagens que acontecem, a gente acha que aquilo é política. Não é política não, tá? Política é uma atividade civilizatória, uma atividade de organização. Então, o Estado é o poder político de uma sociedade, tá? Então, quando surge o Estado, começa a nascer a civilização, né? Estrutura econômica. O Estado, inclusive, ele nasce justamente para organizar a economia, né? A organizar a economia. Por isso que a gente fala estrutura econômica, organização da economia, tá? E ao organizar a economia, é preciso organizar a sociedade. Então tem que ter uma sociedade organizada também, porque os diferentes grupos da sociedade, eles trabalham em diferentes áreas da economia, tá? Então, esses são os 3 elementos constitutivos do Estado. Tem mais? Tem muito mais, né, gente? Tem muito mais, mas esses 3 é o principal, tá? E a origem do Estado. Na Mesopotâmia, geralmente eles vão falar essa questão da questão da coordenação coletiva de grandes obras hidráulicas. Esse é o mais comum eles falarem, né, se forem cobrar isso aí, tá? E no caso do Egito, a mesma coisa, mas ao mesmo tempo também entra essa questão da distribuição do excedente agrícola, tá? Eu fiz um exercíciozinho aqui, ó, para vocês verem, ó, bem rapidinho, né, gente? Bem rapidinho. As sociedades que na antiguidade habitavam os vales, oh meu Deus, é que eu estou olhando para aqui, para a câmera e estou tentando, né, ler ao mesmo tempo. Vamos lá, ó. As sociedades que na antiguidade habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de, lembrando que o rio Nilo era Egito, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. O que eles tinham em comum? Isso, exato, né? Você sabe o que dá para confundir aqui? Eles falam assim, ó, serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e controlavam a produção de cereais. Bem, pessoal, eu achei essa questão B uma maldade, porque pode ser também, mas o fato é que o Egito não era uma civilização oriental, era uma civilização africana, porque o Egito antigo fica, né, se localizava nas margens do rio Nilo, no norte do continente africano, onde hoje tem esse país chamado Egito, tá? Então, a resposta vai ser essa aqui mesmo, ó, a letra C. Havendo impossibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social, tá? E que é tudo interligado. O Estado tem a ver com a economia, organizar a economia gera diferenciação social, tá? Grupos sociais. Não eram classe não, né? Aí já é sociologia, também não vou entrar nesse fato. Mas só para vocês entenderem que, assim, geralmente quando se apresenta uma questão sobre a Mesopotâmia, eles gostam muito de falar sobre essa questão do Estado. Beleza então, né?
eu ia esquecendo de falar. Lembrando que as cidades-estados, é que nós vamos ver agora na característica política da civilização de Mesopotâmia, era lá na Mesopotâmia. Lá no Egito não tinha cidades-estado não, né? No Egito, desde o início, o poder era centralizado, tá? Depois nós vamos conversar sobre isso também. Tudo bem? Opa, deixa eu ir aqui para o meu slide. Então, o que nós vamos ver agora? Característica política, bem rapidamente. Como é que se organizavam politicamente a civilização mesopotâmica? Então, primeiro era um estado teocrático, eu já vou adiantando que no Egito também, né? O que quer dizer estado teocrático? Quer dizer que o fundamento da organização política era a religião, tá? Isso é estado teocrático, né? O fundamento ainda hoje existe estado teocrático, por exemplo, o Irã, né? O Irã é um estado teocrático, né? Lá sob o comando dos ayatollah, lá onde os Estados Unidos está mandando bomba adoidada. Eu vou preparar uma aula de atualidade também, tá, pessoal? Mas vou esperar um pouquinho. Então, estado teocrático, no caso da Mesopotâmia, os reis representavam os deuses. Inclusive tinha dois tipos de rei lá. Tinha um Lugal, né? Tinha um que era chefe militar. Aí tinha o Patesi, que era administrativo, tá? Mas eles representavam os deuses. Eles não eram considerados um deus vivo aqui na Terra. Apenas eram seres que os deuses escolheram para ser o rei. Eles acreditavam nisso, tá? Eram cidades-estado, né? Então, portanto, havia uma descentralização política, mas houve um momento de centralização quando ocorria o fato de uma cidade dominar outras cidades. Então, uma cidade dominando outra cidade formava um que nós chamamos de império, tá, pessoal? Você precisa ter esse domínio de conceito. O que é o império? O império é quando uma nação domina outras nações. E aí, uma nação passa a comandar todas as outras, isso nós chamamos de império, né? Então, é um Estado imperialista. No nosso caso, por exemplo, nós somos um Estado nacional, porque o nosso Estado, ele controla e gerencia a nação, a única nação, que no nosso caso é o brasileiro, tá? Só para dar um exemplozinho aqui. Então, cidade-estado, então eles alternavam, lá na Mesopotâmia, eles alternavam entre a centralização imperialista com a descentralização política em cidades-estados, tá certo? Cada cidade era um país, tá? Essa aqui é o nome de algumas cidades que eu coloquei aí, mas talvez a cidade mais conhecida é a cidade de Ur, né? São cidades que nasceram lá na Mesopotâmia e que se tem registro. Tem outras cidades, mas, por exemplo, a cidade de Ur talvez é a primeira cidade a ser citada na Bíblia, né? Então, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu eram cidades-estados fundados pelos sumérios, tá, pessoal? Quem eram os sumérios? Né, os sumérios eram um dos povos que se instalaram na região, que eu já vou falar para vocês. Então, teve alguns impérios lá que cada império desse a gente seria uma aula, né? Então, assim, se você quiser saber mais, procura aí no livro didático. Teve o Império Acádio, o Acadiano, o Império Babilônico. Teve dois impérios babilônicos, então é o primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico é do rei Hammurabi, eu vou falar dele já já. E o segundo é do rei Nabucodonosor, tá? Quando eu era estudante, a gente tinha que decorar essas coisas aí. Aí, decora e depois a gente não esquece mais, né? E os assírios também formaram um grande império e era o povo mais violento, tá, pessoal? Os assírios eram o povo mais violento daquela região. Eles eram extremamente cruéis, né? Ficaram marcados por serem cruéis, muito violentos mesmo, tá? Então, esse aí tinha os impérios. Característica econômica. Forte controle do Estado, isso é importante, né? O Estado controlava tudo. No caso da Mesopotâmia, toda a terra era do Estado. Mas havia atividade comercial, atividade privada. Mas, no caso da terra, era estatizada. Bota isso na cabeça. A terra era do Estado. Ninguém era dono da terra, somente o Estado. Porque era na terra que se produzia a riqueza mais importante. Que no caso, né, os alimentos, tá? Então, era uma economia estatizada, com forte controle, né, do Estado sobre a terra. No Egito, por exemplo, era totalmente estatizado, não existia propriedade privada, nem comércio, nem nada, tudo era do faraó, tá? Depois a gente fala. Os sacerdotes eram gestores, como eu disse anteriormente, pessoal, existia os templos chamados de zigurate, né? Os zigurate eram aquelas pirâmides com o topo achatado, para que os sacerdotes subissem lá e ficassem cultuando as estrelas, o céu e as estrelas, tá? Mas, ao mesmo tempo, esses templos eram utilizados também como armazéns para, né, estocar a produção agrícola, né, que depois o Estado distribuía, tá? E aí quem ficava no gerenciamento dessa atividade econômica eram os sacerdotes, tá? Isso é importante.
A base, a famosa agricultura de regadio, né, pessoal? O que é agricultura de regadio? É aquela agricultura que depende do ciclo de cheia dos rios, né? No caso, Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrate. Lembrando que a Mesopotâmia hoje é aquele país chamado Iraque, tá? Lembra do Saddam Hussein? Alguém lembra, não? Eu tenho certeza que tem muitos que estão assistindo aqui, é novinho, nem tinha nascido ainda quando mataram o Saddam Hussein, coitadinho, tá? Então, característica econômica bem rápida, bem simples. E outra coisa, pessoal, aquela região, ela foi ocupada por várias tribos, tá? E ali nós temos, eu coloquei algumas características dessas tribos aí. Depois eu vou fazer um PDF desse slide aqui, depois eu vou compartilhar, se vocês tiverem interesse, tá? Ó, várias tribos, né? Então assim, qual que seria o mais interessante você memorizar? Os sumérios, porque o sumério é a base cultural. Os primeiros foram os primeiros que chegaram lá, foram os primeiros que criaram a cidade, né? Que criaram a cidade-estado, fundaram o estado. Também foram os inventores da escrita. A primeira forma de escrita, né? Foram os sumérios. E os outros povos que foram chegando ali foram absorvendo esses aspectos culturais dos sumérios. Por isso que se fala que o povo sumério foi a base cultural da civilização mesopotâmica, tá? Os amorritas formaram o primeiro império babilônico, tá? O primeiro império babilônico do Hammurabi, lembra? E o segundo império do Nabucodonosor, tá? E os assírios se notabilizaram por serem mais violentos. Então, assim, quando a gente vai dar aula, hoje em dia nem tanto. Eu estava lendo um livro agora que eu estou utilizando lá na minha escola. Eles nem falam muito sobre esses povos assim, falam de maneira genericamente. Mas antigamente a gente estudava, né? Os mais violentos, aí o Império Assírio, né? Senequeribe, aquelas coisas. Mas hoje já não cobra tanto assim não, tá? O importante é saber que os assírios mais violentos, que o sumério foi a base cultural da civilização mesopotâmica, que foram os sumérios que inventaram a primeira forma de escrita. Que na verdade, assim, será que ela foi mesmo a primeira forma de escrita? Será que não teve outra? Provavelmente, possivelmente, pode até ter tido, mas identificado pelos historiadores de maneira científica foi essa escrita aí, tá? E aí a gente fala da cultura, no aspecto cultural da civilização mesopotâmica, também de maneira bem rápida e rasteira. Na religião, como todo povo da antiguidade era politeísta, né? Acreditava em vários deuses lá, Marduk, tinha deus, inclusive, né, tem a história bíblica de Noé é muito parecida com o do Marduk, né, que ficou andando lá, teve um dilúvio lá, encheu tudo, né? Também, então, politeísmo, crença em vários deuses, isso é politeísmo, né, gente? Uma coisa que eles cultuavam os astros, que eu acabei de falar, por isso que tinha os zigurates, né? Os zigurates eram aqueles templos, e lá no topo era achatado, e eles cultuavam os astros e as estrelas, tá? Por isso desenvolveu a astronomia e também a astrologia, porque eles usavam o uso da magia, né? Inclusive isso também fez com que eles desenvolvessem a matemática. A questão... Aí eu já não sei, né? Nós somos de Umbanda, né, gente? Mas eu sei que eles tinham lá a matemática, eles falam de base 60, o que eles descobriram então, o 360 graus, né, do círculo, aquela coisa toda. Eu tenho que perguntar para a pessoa de matemática. Mas eles foram os que descobriram como medir o círculo, né? Que depois veio o pi, aquela coisa toda lá, tá? Então, de tanto olhar os astros, eles desenvolveram a astronomia, porque eles começaram a conhecer os movimentos dos astros, e também o uso da magia levou ele a desenvolver a astrologia. Você sabe a diferença, né? Astrologia é negócio do signo, né? Aquele negócio do signo e tal. Eu sou de Sagitário. Toda vez faz 2 anos que eu tô acompanhando as previsões e até agora nada. Falaram que eu ia estar vindo um grande amor na minha vida, que ela está chegando, mas ela tá muito longe, porque nunca chega. Falou que vou ganhar muito dinheiro, e o dinheiro também não chega, é uma desgraça, né? Mas a gente vai se iludindo. Grande contribuição, pessoal, teve várias, mas aí, inclusive na matemática, eu falei, astronomia, acabei de falar, né? Mas também essas duas são as mais importantes. A escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita, tá? Inventada pelos sumérios. Escrita cuneiforme, que era uma pictograma, tá, pessoal? Não era uma escrita como é o nosso alfabeto, não. O alfabeto fonético que inventou foram os fenícios. Depois a gente fala sobre isso. E
o famoso Código de Hammurabi, que a gente fala tão pouquinho do Código de Hammurabi. Eu, quando assim, tento falar com meus alunos, se bem que hoje em dia a gente não consegue falar com os alunos, mas o Código de Hammurabi foi importantíssimo, né? O que foi o Código de Hammurabi? Primeiro código de leis escrito, que o rei Hammurabi mandou registrar numa pedra, escreveu série de regras que todo mundo tinha que seguir, então, né, e quais eram as punições que seriam impostas caso não seguisse essas regras. Então foi o primeiro código de lei escrito. Você sabe o que é importante o Código de Hammurabi, pessoal? Parece que não, mas ela é muito importante. O Código de Hammurabi, ela substituiu a vingança pela justiça. E a obrigatoriedade de fazer justiça passou a ser do Estado e não do indivíduo. Porque o indivíduo não faz justiça, ele pratica a vingança. Então o Estado, ele tem a função de fazer a justiça a cada um que é seu e não a vingança. Por isso que, né, o crime é previamente o quê? É prescrito, o crime é previamente escrito, né? Então, porque quando alguém perguntar para você o que é um crime, o crime é o que a lei define que é. Se não tiver na lei, não existe esse crime, tá bom? Então, aqui, rapidamente, sobre a Mesopotâmia para vocês, uma visão geral, tá? Para que vocês possam aí memorizar um pouquinho dessas informações. O que eu coloquei aqui são as informações principais, não vou ficar aprofundando porque não dá tempo, tá, pessoal? Então, depois a gente vai falar um pouco sobre o Egito, o Fenício, os hebreus. Principalmente os hebreus e o Egito, eu nem vou falar muita coisa não, só vou falar mais assim das características mais marcantes, mais importantes, da contribuição mais importante dessas civilizações para a nossa, para o mundo atual. Tudo bem, pessoal? Beleza? Falei muito ou não? Não, né? Eu acho que foi o suficiente, tá? Legal, espero que vocês gostem, espero que eu possa ter sido útil. Faça a sua crítica, gente. Se você achar que de repente eu estou sendo confuso, eu não estou sendo, né? Sei lá, se eu estou sendo meio prolixo, me fale, não tem problema, não há problema nenhum, tá? Faça crítica e faça sugestão se você quer falar sobre alguma coisa, faça sugestão. Pretendo fazer uma aula só de atualidade logo, logo, né? E eu estou aqui experimentando esse tipo de aula aqui no meu canalzinho do YouTube, tá bom? E se você puder, se inscreva aí, porque aí você vai receber as né, como é que fala? Não é nem os avisos das aulas que eu vou postar. Eu pretendo postar várias aulinhas assim, bem rapidamente. Eu vou preparando, eu terminei essa aula agora, eu vou preparar outra e vou ver. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo que eu estou fazendo essa aula. E aí vamos ver, agora de manhã, são quase 11 horas. Aí vamos ver se à tarde, de repente, eu começo a preparar e amanhã, segunda-feira, eu posto outra aulinha também. E assim a gente vai indo, tá, pessoal? Valeu então? Olha, gente, muito obrigado se você assistiu até aqui e tomara que eu possa ter sido útil para você, tá bom? Muito obrigado, tchau e até breve.